Muito bem! Nós estamos aqui com mais um episódio do Café Cast com o Carlão. E, claro, sempre pessoas, nunca... Isso não vai mudar, viu, gente? Você que está acostumado a assistir o Café Cast através do YouTube, nossos cortes, sempre pessoas que eu conheço, pessoas que eu vou trazer aqui, pessoas amigas, pessoas conhecidas, e hoje não poderia ser diferente. Estou aqui com um amigo, Paulo Sérgio Campana. Vulgo Campana. Vulgo Campana. Carlão. A minha pergunta sempre é a mesma. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Paulo Campana, 56 anos, nascido em Cianorte, Pé Vermelho, no estado do Paraná. Carlão, alegria muito grande estar com você nessa tarde no Café Cast. Nós já tivemos a oportunidade de estar em outros tipos de situações juntos, na rádio. Na rádio, no né? programa Café e Prosa, programa claro. Café e Prosa, fizemos um período junto. Tivemos um período fazendo, inclusive, às vezes do Luiz Lauro. Verdade. Não foi isso em outros programas? Então é uma alegria muito... Você viu o Luiz Lauro, a importância dele? Precisa de dois para fazer. Dois, não foi um só, foi dois. Foi dois. Ainda deixamos a desejar, hein? Verdade. Ainda não completamos. Não completamos. Precisou de dois para fazer o programa. Dois para fazer o programa dele durante alguns dias. Então, é uma alegria muito grande sempre estar com você. Nós que participamos de outros eventos juntos, né? Fazemos parte da Donep, fazemos parte da mesma igreja. Então, sou muito feliz, Carlão, de ter você como amigo e como irmão em Cristo. E, claro, estar aqui no Café Cast com você também é um enorme prazer. Eu queria começar com você falando quem que é o Paulinho. Puxa vida, você já pelou logo, hein? Quem que é o Paulinho? O Paulinho é um apelido carinhoso, claro, né? Que eu tinha na minha infância, porque eu era muito alto, né? Eu ainda sou muito alto, eu tenho 1,67 m, então você sabe que eu sou muito alto e forte. Então eu era muito alto e muito forte, eu pesava 55 quilos. Então o pessoal me colocou esse apelido de Paulinho, e eu era conhecido como Paulinho, porque aqui em Campinas eu tinha algumas atividades na minha infância, eu era leiteiro, né? Então eu buscava leite no período, eu saía da escola, para você ter uma ideia, por volta de 11 horas, 11 e pouco, ia buscar leite, todos os dias, 30 dias por mês, e também vendia verdura na rua. Então o pessoal colocou esse apelido, ó, o Paulinho, 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 e eu não gostava desse apelido, né, porque Paulinho. Um cara alto. Um cara alto e forte como eu não podia chamar de Paulinho, mas eu não gostava, né, porque eu já me sentia pequenininho, magrinho, e o pessoal me chamava de Paulinho. Então, mas eu convivi com isso durante muito tempo da minha vida. E hoje tá curado. Hoje tá curado, tá sarado, mas enfim. Mas o cara que saiu do Paraná, criança, então. Eu vim do Paraná, Carlão, e eu tinha 9 anos de idade. 9 anos, uma criança. No ano de 1980, e até é interessante que eu vou contar para você. Meu pai era um pequeno agricultor no Paraná, meu pai plantava soja e meu pai plantava trigo. Mas antes disso, meu pai morava num sítio onde nós plantávamos café, no sítio do meu avô. Aí depois a gente mudou de Cianorte, que é a minha terra natal, a cidade que eu nasci, e depois nós fomos para uma outra cidade chamada Jussara. Em Jussara, meu pai tinha uma propriedade que meu pai, na época, né? Hoje você falar em desmatamento parece o fim do mundo, mas naquela época era necessário isso. E claro, devidamente autorizado. E meu pai teve que derrubar uma grande mata para fazer um sítio. E nesse sítio, meu pai fez as primeiras plantações nesse sítio, nessa terra, de soja e de trigo, foi em Jussara. E aí, mas meu pai começou a passar por muita dificuldade financeira, porque não tinha, naquela época, tanto incentivo como tem hoje para o agronegócio. Embora ainda precise de mais incentivo, mas na época o agronegócio, aliás, não se falava agronegócio, falava roça, né? Roceiro, né? Roceiro, ela plantava soja e trigo. O cara tem uma roça, tem um pequeno sítio. E meu pai tinha um pequeno sítio onde a gente plantava. Mas aí meu pai tomava dinheiro no banco e chegava na época da colheita, a colheita que vinha, ela era muito fraca. Por quê? Porque tinha situação que como o agronegócio hoje depende da natureza, naquela época não era diferente. Só que naquela época, lá na região de Maringá, Cianorte, geava muito. E a geada, muitas vezes, atrapalhava a colheita. Então, ou era a geada, ou era o excesso de sol, ou a falta do sol, né? Ou seja, o excesso de chuva.
E aí a colheita muitas vezes era pouca. E meu pai não tinha dinheiro para pagar o banco, era um aperto danado. Até que meu pai desistiu. Olha a palavra que se usava, desacorçoou. Tá desacorçoado. Essa palavra a gente não conhece mais, mas eu lembro dela. Vocabulário. Então meu pai desacorçoou de trabalhar com lavoura. E a gente acabou vindo para Campinas, porque na década de 80, de 75 e década de 80, 70 e 80, muita gente veio para cidade grande, que a gente chama cidade grande, Campinas, São Paulo e tantos outros lugares. E aí meu pai resolveu vir para cá, mas eu quero contar um fato com relação disso. Meu pai resolveu vir para cá. Minha mãe tinha 1,5 metro de altura. Ah, tá aí da onde você puxou? Eu puxei para ela. Aham. E minha mãe, rapaz, olha que interessante. Minha mãe matava porco, minha mãe matava boi, minha mãe trabalhava, colhia café com meu pai. Então minha mãe, assim, só não tinha altura, vamos dizer assim, tamanho no sentido de brincadeira, que eu tô falando carinhoso. Mas era uma grande mulher, uma mulher que ensinou muito para mim, para meus 2 irmãos. Então a gente teve grandes ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Da minha mãe que hoje o Senhor já levou ela, né, já partiu. Mas minha mãe ensinou muita coisa para nós. E um dia, minha mãe vendo toda aquela situação que meu pai passava no sítio, minha mãe disse, vamos embora daqui. Os dois conversaram e tomaram uma atitude. Mas minha mãe foi num vizinho nosso lá, conversou com o vizinho que tinha um caminhão 1113 azul. Olha, você faz a mudança nossa para Campinas, foi ela e meu pai lá conversar com ele. E assim foi feito. Eles arrumaram toda a mudança e nós viemos para Campinas. Colocou toda a nossa mudança, que não era muita coisa, na carroceria do caminhão. Eu e meus 2 irmãos na carroceria do caminhão. Meu pai e minha mãe na frente. E naquela época, como é hoje também, não podia carregar pessoas na carroceria do caminhão. Sim. Imagina uma viagem do Paraná para cá. E aí, todo mundo torcendo para a polícia rodoviária não parar o caminhão. Mas minha mãe conta, me contava e meu pai conta, que o caminhão foi parado na polícia rodoviária. É claro que eles não contaram que eu e meus 2 irmãos estavam em cima da carroceria. E na carroceria tinha uma lona preta por cima da carroceria, claro, para, nesse caso de chuva, não molhar todos os móveis, né? E, enfim, não era nem vocês, né? Eram os móveis. Não eram os móveis. E aí, Carlão, nós viemos para Campinas, chegamos em Campinas em 1980. Aqui na cidade de Campinas, nós fomos morar num bairro chamado Bairro São João, ali próximo do Tancredão. Foi a primeira moradia nossa. E depois nós mudamos para o Jardim Morumbi, que foi onde eu vivi toda a minha infância, ali na região do Terminal Ouro Verde. E ali eu e meus irmãos crescemos, e ali que eu fiz que você falou, aquela questão lá do que eu fui leiteiro, fui verdureiro, limpava a caixa de gordura eu e meus irmãos para poder ganhar nossos trocados. Então, desde pequeno, eu e meus irmãos, a gente aprendeu a ganhar nossos trocados. Minha mãe, aqui em Campinas, foi trabalhar como empregada doméstica, e meu pai trabalhava numa cerâmica, porque aquela região do Ouro Verde tinha muita cerâmica e olaria. E meu pai trabalhava numa cerâmica, que hoje não existe mais, chamado Cerâmica Palácios. E meu pai foi trabalhar nessa cerâmica e minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Então assim começou a nossa vida aqui na cidade. E aí eu e meus irmãos, a gente ficava em casa sozinho. E eu era o filho mais velho, sou primogênito. E aí a gente se virava para ganhar nossos trocados. Porque você também conhece um ditado, que ainda, de vez em quando a gente ouve esse ditado, que o cavalo não passa arriado toda hora na nossa frente. Não, né? Que o bonde não passa toda hora. Quando ele passa, você tem que entrar nele. Tem que entrar. E assim foi. Eu aprendi desde criança a me virar, a ganhar meus trocados. E assim eu fui me virando, ganhando meus trocados ali no bairro. E ali começou os meus sonhos de criança. Comecei a ver tantas coisas, né? Comecei a ver televisão. A primeira televisão que a gente teve, eu me lembro, acho que foi em 1981, 82. Ah, então eu ganhei de você. Você ganhou de mim? Quando você teve a primeira televisão? 1975. Você foi bem antes. Preto e branco, 1970. Nós tivemos a primeira televisão, acho que em 1981, não me lembro direito, 81, 82 aqui em Campinas. E aí eu e meus irmãos ficavam o dia inteiro em casa. E eu era responsável por cuidar de mim e dos meus irmãos. Olha quanta coisa. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade. E eu tomava conta da casa e dos meus irmãos. E minha mãe deixou algumas obrigações. Eu, por ser o filho mais velho, tinha que cuidar de muita coisa dentro de casa. E naquela época eu morria de vergonha de falar que eu tinha que cuidar da casa. Então, em casa, eu só não lavava roupa. Do resto, eu fazia de tudo em casa, eu e meus irmãos. Então, minha mãe dividiu algumas tarefas. Lá. Então, olha que brincadeira, né? Meu irmão caçula,
que já partiu, né? Que já partiu, não tá mais entre nós também. Esse meu irmão, a única obrigação desse meu irmão, ele guardava os sapatos. Então, sapato em casa, às vezes, né, era muito comum, chinelo de um lado, tênis do outro, conga do outro, quichute do outro, né? Porque naquela época não tinha tênis. Então, ele tinha que guardar os tênis, né? Cuidar dessa parte. Meu outro irmão varria a casa. Eu tinha que lavar a louça, esquentar comida para meus irmãos, às vezes fazer comida para meus irmãos, deixar a casa em ordem, lavar banheiro, fazer de tudo dentro da minha casa. Isso é o serviço do mais velho? É, o mais velho, eu tinha que fazer isso. E aí aprendi tudo isso na minha casa. E até eu conto, né, nas minhas histórias, um fato muito interessante, que uma das obrigações que eu tinha é que quando a minha mãe chegava do trabalho, o arroz tinha que estar no fogo já sendo refogado. E naquela época, o arroz tinha que lavar o arroz, certo? Sim. Você escolhia o arroz, né? Arroz e feijão tinha que escolher. Por quê? Hoje, naquela época não tinha dinheiro para comprar arroz de primeira, né? O jovem hoje não sabe nem o que é arroz de primeira. Arroz de primeira é aquele arroz bom, aquele que não precisa escolher, não é arroz quebrado que a gente chamava, né, Carlão? Canjiquinha. Canjiquinha, enfim. Mas eu tinha que escolher o arroz e o arroz está sendo refogado. E aí o bairro que a gente morava, ali no Jardim Morumbi, não tinha asfalto ainda. E aqui em Campinas era o ônibus da CCTC, olha só. Olha só. O ônibus da CCTC, o vermelhão. E como que eu sabia que a minha mãe estava chegando? Minha mãe chegava por volta de 17 horas, 17 e pouquinho minha mãe estava chegando. E às vezes eu e meus irmãos perdia a hora brincando na rua ali próximo de casa. E aí a hora que eu via o ônibus chegando da minha mãe, de que maneira que eu sabia que o ônibus dela estava chegando? Porque levantava uma poeira enorme, quando era época de seca, né, claro. Uhum. E eu sabia que o ônibus dela estava chegando. E eu saía correndo para dentro de casa, pegava o arroz, não escolhia o arroz e também não lavava o arroz. Já jogava o arroz na panela, refogava, assim minha mãe chegava, eu não apanhava e não tomava bronca dela. Mas isso não matou ninguém dentro da minha casa. Todos nós sobrevivemos. Isso não foi motivo de ninguém passar mal. Não dava tempo de lavar? Não dava tempo de lavar, porque se eu fosse lavar, primeiro escolher e depois lavar, a minha mãe chegava e o arroz não estava no fogo ainda. Mas assim, aprendi a fazer bolinho de chuva, Carlão. Talvez hoje eu nem saiba mais. Mas gostava de fazer bolinho de chuva. E é difícil quem está assistindo aqui, ó, o podcast seu aqui, que não vai lembrar do que eu falava. Muita gente do que eu vou contar agora. Eu gostava do bolinho de chuva quando ele dentro ficava molhado. Ou seja, aquela farinha, né? Ficava bem molinha. Ah, rapaz, você abria aquele bolinho de chuva. Quentinho. Quentinho, você abria derretendo aquele negócio. Ó, isso daqui é só pra quem conhece. Você que é mas Nutella não vai saber o que é isso. E eu fazia isso, rapaz. Eu gostava de fazer. Olha outra coisa, para poder render a nossa mistura, para mim e para meus irmãos. Eu pegava a batatinha, eu descascava a batatinha, eu fritava, lavava, claro, fritava a casca da batatinha e depois fritava a batatinha, ou seja, para render mais, para não jogar a casca fora. Hoje a gente não aproveita mais, descasca a batatinha e joga a casca fora. Mas, Paulo, você me fez lembrar uma coisa, eu quero fazer um parênteses aqui no que você está falando, para lembrar de uma história que eu conto isso já algumas vezes, muita gente conhece, mas eu vou deixar gravado aqui. Eu achava que a minha mãe gostava mais de mim do que meus irmãos. Por quê, Carlão? Porque, na verdade, é o seguinte, ela ia servir a carne, que a gente fazia lá os bifes, ela servia 2 pedaços para mim e um só para os meus irmãos. E eu saía depois da janta, feliz da vida, contando para todo mundo que ela me dava 2 para meus irmãos, ela dava 1. Só que depois de adulto eu entendi que ela partiu o bife no meio. Pronto, te alegrava. Dava 2 pedaços para mim e 1 para ele. O tamanho era o mesmo, né? Porque a mãe é sempre a mãe, que eu tenho certeza que a sua mãe nunca fez nenhuma diferença por você ser o maior ou mais velho, ou o seu irmão, ou o outro. Isso mesmo. Sempre... tudo com igualdade, né? Mãe é mãe, né? E ela quer o melhor para os filhos. Mas quantos estão nos assistindo e a gente que é mais velho, né? Eu já com 56 anos posso contar isso com muita propriedade. Mas as coisas eram mais escassas, né, Carlão? Era muito mais difícil. Então eu tinha que fazer isso. Outra coisa que eu lembro que eu fazia, meu pai comprava mortadela inteira no Mercadão, e eu fazia mortadela frita, cortava umas fatias mais grossas e fritava aquela mortadela, a gente amava. E eu gostava ela bem torrada. Não gostava ela meia crua, não. Tinha que ser bem torradinha, crocante, vamos dizer assim. E eu fazia pra mim e pros meus irmãos. Essa foi a minha infância, a minha adolescência. Depois eu comecei a ter meus afazeres, ganhar meu dinheiro, conforme eu disse, né? E aí eu entrei na Associação de Educação do Homem de Amanhã de Campinas. Deixa eu só fazer um parênteses e voltar lá atrás, o que você estava falando,
quando seu pai tomava dinheiro no banco. Como é que é tomar dinheiro no banco? Olha que interessante. Tomar dinheiro no banco parece assaltar o banco. Hoje em dia Porque tomava eu dinheiro no tô- banco. Olha que interessante que você falou. Emprestava dinheiro no banco. Ah. Tomava crédito no banco. Ah, sim. Né? Nós que somos mais da Porque roça. nós vamos chegar aqui numa parte onde ele vai contar uma história do que foi a profissão dele. E aí, como é que contradiz? Um cara que tomava dinheiro no banco, depois tem uma profissão completamente Mas é que o contrária. tomar tem duas maneiras de tomar, né? Eu posso tomar essa água e você pode fazer eu tomar essa água na marra, né? Não é? Falar, vou tomar na marra. O que a mãe fazia com o filho no passado? Você vai tomar isso aqui na marra. Abria a boca do filho e jogava pra dentro, principalmente Exato. quando era um remédio amargo, né? Mas esse tomar, ele tem duplo sentido. Tem Então ele duplo- emprestava. Ele Emprestava. tomava crédito no banco. Banco. Interessante a sua fala. Tá Mas certo. assim, e aí, Carlão, essa foi a minha infância aqui na cidade de Campinas, o início da nossa história nessa cidade, com muita luta, com dificuldade, como boa parte da população brasileira, né, aqui no estado de São Paulo, no Paraná e no Brasil inteiro, passou, muita gente da nossa idade passou por isso, nossos antepassados por isso, passaram por isso, e atualmente muita gente também passa por isso, nós não podemos esquecer. Mas isso também não me fez ninguém revoltado, nem eu nem meus irmãos. A gente trabalhando, né, dividia roupa, Carlão. Quantos não dividiram roupa, né? Pegava a roupa do mais velho, quando chegava, nascia o mais novo usava. Hoje, às vezes, você tem uma roupa que você usou durante o período, você doa essa roupa, ou até vende para um brechó, ou doa para um brechó, e aí esse brechó acaba, às vezes, vendendo, né? Para ganhar algum dinheiro, às vezes numa associação de um bairro, que também não, uma associação que cuida de pessoas mais necessitadas, vamos dizer assim. Mas antigamente o filho mais velho passava a roupa pro filho mais novo. Então assim, E quando não dividia literalmente em casa. perfeito. Quantas vezes eu cheguei do trabalho para ir pro baile, ia pegar minha camisa nova, meu irmão já tinha pegado e já tinha ido embora. Cada história. Então, assim, mas eu acho que, né, volto a dizer, quem tá assistindo o seu podcast, muita gente vai se identificar com o que eu tô falando. Eu não sou o único que viveu isso. Centenas, e por que não dizer milhares de pessoas no Brasil passaram e passam por isso. Mas eu acho que isso ajuda muito até no crescimento da gente. Isso não me fez ninguém revoltado. Aprendi a lutar para ter minhas conquistas, meus irmãos a mesma coisa. E assim foi o início da nossa caminhada nessa cidade. E aí, depois disso, eu comecei, né? Claro, como todo adolescente, eu tinha muitos sonhos. E aí, o que eu estava falando, eu entrei na Guardinha em Campinas, que se chamava Associação de Educação do Homem de Amanhã. Hoje, se for usado muito esse nome, é capaz de ter questionamento. Homem de Amanhã. Na realidade, é no sentido figurado para homem e para mulher. Essa associação existe na cidade de Campinas ainda, como também existe o Patrulheiros aqui em Campinas, que fazem um excelente trabalho e que hoje empregam muitos jovens como o menor aprendiz. Alguns entram nas empresas direto, mas ainda existe tanto a guardinha como os patrulheiros. E ali eu A aprendi. guardinha é efetiva ainda? É efetiva, tem muito guardinha ainda. Né? Não é como era antes. Né? O fundador dela foi, me lembro dele, aqui em Campinas tem uma avenida famosa aqui na cidade, que é a Avenida Rui Rodrigues. Ele foi um homem que prestou um grande serviço aqui na nossa cidade e ajudou muitos adolescentes como eu. Eu fiz parte disso, como milhares aqui em Campinas também passaram pela guardinha. Mas e hoje também o pelo guardinha patrulheiro. faz o quê? Ele é um menor aprendiz, ele trabalha como office Tá. boy numa empresa, né? A palavra guardinha é nesse sentido, e de Porque- patrulheiro. Aqui naquela época era mais comum esses nomes, mas é o menor aprendiz. Eu era um office boy. Naquela época, Carlão, e você sabe disso, pegava as duplicatas, a gente só ia tinha que ir no banco para pagar. Não tinha internet, não tinha como pagar dessa maneira. Não. Hoje a gente entra aqui, manda um Pix e faz de... tudo isso é modernidade, mas na nossa época não tinha Não isso. tinha Então a gente tinha que pagar... Fila no banco. Tinha fila no banco, e filas enormes. Eu me lembro de uma agência que ainda existe até hoje. Agência do Itaú, agência 009, Costa Aguiar, ali do lado da catedral. Formava aquela fila enorme de pessoas que passavam quase o dia inteiro naquela fila. E eu era guardinha, ou corrigindo aqui também, né, para ficar mais fácil para o pessoal entender, eu era o office boy, né, que também não existe mais essa profissão mais. E aí eu pagava, eu trabalhei em várias empresas aqui na cidade de Campinas e eu fazia esse tipo de atividade. Outra coisa, Carlão, que eu me lembro, eu tinha que fazer vários lugares para fazer pagamento, fazia pagamento em cheque visado, cheque nominal, a gente ia nos lugares pagar as contas daquela empresa.
E aí, às vezes, o departamento financeiro me dava um dinheiro de passe. Naquela época não existia o Vale Transporte como tem hoje. Me dava em dinheiro. O que, que eu fazia? Eu ia a pé e economizava aquele dinheiro. E é claro que o meu gerente, o responsável, né, no caso por mim, na empresa, falava, olha, esse aqui é o dinheiro para você ir. Mas ele já sabia que eu fazia isso. Eu ia a pé e economizava aquele dinheiro. Gente, espera um pouquinho. Eu vou falar um negócio pra você. Por isso que esse camarada, quando a gente tá junto, tá andando, a gente não consegue andar junto com ele. Ele é muito rápido. E todas as vezes que a gente tá em algum evento, que a gente tá junto, o Campana tá sempre na frente. Eu acho que você aprendeu daí. Aí, mas você falou outra coisa, olha, Carlão, que interessante. Pouca gente consegue caminhar como eu caminho. Tem gente que caminha rápido, Não. e eu caminho muito rápido. Muito, muito, muito. Eu tive a oportunidade, tive há pouco tempo com ele lá em Campos do Jordão e não dava pra andar junto com o cara. E era assim, Carlão. Sabe quem anda assim? Meu filho. Só que o Igor é alto, né? Meu filho, o Igor, ele é As alto. pernas E grandes. ele, as pernas, então mas ele também tem essa mania de andar rápido. E a minha mania de andar rápido, acelerado, vem daí. Porque assim, eu tinha uma série de coisas para fazer durante o dia, então eu tinha que correr, porque senão era 5 horas da tarde, 5h30, fechava os estabelecimentos e eu voltava para empresas com coisas sem pagar. E como muitas vezes eu ia a pé para ganhar esses trocados, eu ganhava esse trocado, ficava para mim esse trocado, eu tinha que ser acelerado. Eu cumpria a minha missão. Então não deixava a desejar. E eu ganhava o passe para fazer isso. Até táxi. Às vezes eu ia, a gerente falava, olha, você vai de táxi. Aí eu falava, mas se eu for a pé? Não, você usa o dinheiro do táxi, fica para você. E eu ia prestar conta, ela falava, não, esse dinheirinho fica para você. E assim eu comecei a ganhar meus trocados. Então, além do salário que eu tinha, que era um salário pequeno, como um menor aprendiz, vamos usar a linguagem de hoje, como na época que eu era office boy, e aí eu ganhava o meu trocado e também ganhava esses dinheirinhos por fora. Eu tinha que me virar. Aí chegava de sábado e domingo, pegava meus biquinhos para fazer. Ia limpar caixa de gordura, ia capinar um terreno. Assim foi a minha infância. E ali eu comecei a despertar, porque eu via as pessoas ter um carro, né? Naquela época, quem tinha carro é só pessoa que às vezes ela tinha um pouquinho... Fusca, Brasília. Fusca, Brasília, o Chevette. E eu falava, o dia que eu ficar mais velho, que eu for maior de idade, eu quero ter também. E eu comecei a trabalhar, aí depois disso, eu fui ter o meu primeiro registro, né? Minha primeira carteira assinada foi numa empresa em Campinas chamada Mecamp, que era uma empresa metalúrgica que não existe mais. Me lembro até o nome claro, a gente essas coisas ficam gravadas na nossa memória. O dono dessa empresa se chamava Jorge de Jesus Morelli, né? Mais conhecido como Morelli. Tinha uma empresa em Campinas chamada Mecamp, que era uma empresa metalúrgica que prestava serviço para grandes empresas. Lá foi o primeiro registro meu. Então, aí eu passei a ser seletista, tinha o meu primeiro registro, meu primeiro salário, meu fundo de garantia e aqueles direitos trabalhistas meu. E assim foi a história, o início da minha história como trabalhador na cidade, né? Como trabalhador registrado. E aí comecei a ajudar minha mãe, então eu ajudava minha mãe, meu pai, então parte do meu trocado ia para minha mãe e ela deixava um pouco para mim, porque nós tínhamos que juntar, então juntava o salário do meu pai, o salário da minha mãe e o meu, para a gente se sustentar. E outra coisa interessante, Carlão, que eu quero dizer para você, para quem está assistindo o seu podcast. Eu me lembro como se fosse hoje, que a minha mãe comprou um terreno, então a gente juntava esse dinheiro para pagar a prestação do terreno. Então juntava o dinheiro de todo mundo. Hoje, muitas vezes a gente vê famílias que cada um tem seu dinheiro, cada um segue a sua vida. Mas aí é mais difícil de você conquistar as coisas. Muito mais difícil. Muito mais... Quando você conquista junto, né? Você se fortalece. Quando o marido e a mulher se juntam, com os filhos, se fortalece muito mais. Se você pesquisar, eu não tenho medo de falar disso para você e sem medo de errar. Eu tenho certeza que o que você acabou de falar, aqueles que se juntam, se fortalece muito mais, vence muito mais. Eu tenho esse exemplo. O primeiro terreno que a gente comprou foi dessa maneira. E eu, inclusive, ajudei a quitar esse terreno com uma rescisão que eu tive, inclusive, dessa empresa. E ajudei a pagar o terreno, que hoje é uma casa que a minha cunhada mora. Tem a casa que a minha cunhada mora. Então, assim foi o meu início aqui na cidade e tal, né? Como trabalhador. E aí eu tinha alguns sonhos. Os sonhos meus? Olha que interessante. Conta esse sonho aí, que é interessante. Eu tinha 3 sonhos. Presta atenção. Eu tinha 3 sonhos na minha vida. O primeiro deles é que eu queria ser policial, né? Então, eu queria ser policial alto e forte, como eu disse no início do podcast, que eu queria ser policial. Esse era o primeiro. O segundo sonho, eu queria ser empresário, queria gerar emprego para as pessoas. E o terceiro, eu queria fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu queria ser locutor. Então eu via os locutores de rodeio como Zé
Zé do Prato, Zé do Prato, que é famoso, um camarada que Asa se tornou Branca. referência aí para os maiores locutores de rodeio do O Brasil. início é ali, né? Tudo dele, a história dele era linda. Então eu imitava ele, eu queria fazer rádio, e eu queria ser locutor, ficava imitando. Então esses eram meus 3 primeiros sonhos. Claro que depois vieram muitos outros, ainda tem outros no meu coração, mas na adolescência era esse. E aí com 19 para 20 anos, eu prestei concurso e entrei na Polícia Militar. Depois disso, eu comecei a fazer meus bicos, não parei de fazer meus bicos, trabalhava na polícia e fazia meus bicos, e aí surgiu depois a empresa, depois de alguns anos, que hoje é a empresa que eu tenho, que depois nós vamos falando um pouco mais disso, que surgiu aí o desejo de eu ter empresa, ele se concretizou, que é o Grupo Servicamp. Depois também disso foi surgindo outras coisas também que a gente vai falar mais, que aí eu tive a oportunidade de conhecer um amigo em comum que a gente tem muito carinho por ele, que é o Luiz Lauro, e aí eu fui fazer programa de rádio com o Luiz Lauro, cheguei a fazer até programa de televisão com o Luiz Lauro, acompanhar ele, e assim foi a minha história, né? E aí chegaram aos 56 anos. E na polícia você ficou quanto tempo? Fiquei 16 para 17 16 anos. para 17. É. Então a polícia também me ensinou muito, aprendeu... É uma boa escola? Sem comparação. Ali aprendi coisas muito boas, né? Respeita a hierarquia? Respeito à hierarquia. A polícia ensina muito, como a guardinha me ensinou, né? Como a convivência com pessoas mais velhas, trabalhando desde a infância. Porque às vezes as pessoas falam, eu sou contra isso, Carlão, de verdade eu vejo. O menor não pode trabalhar. Tem que trabalhar sim. Ele tem que aprender desde pequeno a desenvolver um ofício, conviver com pessoas mais velhas, aprender com os mais velhos, porque vai ser espelho para ele. As coisas boas vai ser espelho para ele, o que ele deve fazer, corrigir o mais velho, corrigir. Quantas vezes eu fui corrigido? Eu me lembro de uma história, eu trabalhava numa empresa, nessa empresa que eu te falei, quantas vezes eu fui orientado pela minha chefia, pelos meus chefes, olha, na época, o Paulinho, né, continuou o Paulinho por um tempo ainda, Paulinho, ó, não pode ser desse jeito, ó, o que você tá fazendo tá errado, ó, não faz isso pra você não ter problema. Tá, mas hoje é problema, né? Claro. Hoje tem leis aí que fala. Esses dias eu vi uma história, gente, assim, absurda, e vou falar aqui porque é pública, todo mundo conhece. O funcionário da empresa estava querendo processar a empresa porque não cantou parabéns para ele no dia do aniversário dele. Nossa, que coisa, não? Então você vê como é que no mundo... As coisas mudaram. Mas é isso que eu tô te falando, eu sempre fui orientado né, e sempre aceitei, né, porque a gente respeitava muito os mais velhos, e eu aprendi muito com as pessoas mais velhas. Eu vou contar um outro fato pitoresco, isso foi muito marcante para mim nessa fase que eu trabalhava nessa empresa, Carlão. Eu gostava de usar bota. Por que eu gostava de usar bota? Por quê? mais alto? Claro, um salto mais alto, eu gostava de usar bota. Só que eu usei tanto essa bota, que a bota fez um furo. E isso eu não passei só com a bota, com o sapato também. Eu não tinha dinheiro para comprar, eu só engraxava para comprar novo. E aí fazia um buraco na sola. O que eu fazia? Eu colocava papelão. Só que o papelão, eu não podia pisar na água, né? Ou em bituca de cigarro. Por cima tava lindo o sapato e a bota, né? Quando eu usava a bota ou sapato. Mas por baixo, às vezes, tava um furo, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Mas eu, durante muito tempo, usava aquela bota até acabar, né? Ou até dinheiro para trocar, a sola. Sim. Porque eu gostava, né? Usava a bota para ficar mais alto. Outra profissão que já não tem mais. Cadê os sapateiros? Não tem mais. Essas acabaram. Muito pouco você vê hoje, muito pouco. O alfaiate, o sapateiro, né, gente? Cadê esse povo? Onde foi? Cadê eles? Cadê os filhos do sapateiro? Mas voltando a falar o que você falou, que a gente estava dizendo. Então eu aprendi muito, Carlão. Então eu tive grandes escolas na minha vida. Eu acredito que eu aprendi um pouco com isso. E aprendi aquilo que eu te falei, né? Da gente não perder as oportunidades na nossa vida, do que vai acontecendo, né? Das oportunidades que vão chegando e se abraçar elas. E eu creio que eu procurei fazer isso e depois de um tempo, né? Trabalhando na polícia, eu montei a minha empresa, que hoje é o Grupo Servicamp. Então, mas deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque nós falamos aqui, a gente sempre fala de Deus na vida das pessoas. Você contou tudo isso aí e pelo que eu conheço, eu vou abrir o coração aqui, porque eu conheço, você não era evangélico. Não, eu não conhecia Jesus ainda. Não, né? Então você com toda essa sua mãe educando vocês, com boa palavra, com boa conduta, seu pai, todo mundo ali certinho. Mas você não tinha a confissão. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje.
Tá. Então, Você naquela época... conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. Então, Alguém falava alguém pra você. falava de Deus. Eu me lembro, Carlão, olha que interessante o que você acabou de abordar. Eu me lembro que o meu falecido avô, João Joaquim Sobral, a gente morava no sítio, e no sítio você sabe disso, naquela época, claro, conforme eu contei, eu só vim conhecer televisão, ter televisão aqui em Campinas. Lá no sítio eu me lembro No rádio. de um sitiante próximo que tinha uma televisão, a gente só assistia de domingo na casa dele. Era a única televisão que tinha lá na região. Mas o meu avô, a gente se reunia no terreiro de café, né? Porque o terreiro, que a gente fala terreiro, era o terreirão. Então era um terreirão de chão batido, que era na frente da casa de madeira, e aí tinha a lamparina. Então era muito comum, as pessoas dormiam cedo. Falando de lamparina, depois eu vou te contar uma história da lamparina. A gente dormia cedo, né? Mas enquanto não ia dormir, ficava ali a lamparina, às vezes, né? Quando não estava ventando, senão apagava. Depois exato. passou a ter o lampião de gás. E a gente ficava e meu avô contava histórias às vezes. Eu escutava, eu era criança, mas escutava às vezes meus pais falar, contar histórias, né? Falar do dia, como foi o dia, falar de algum acontecimento ou de alguma coisa que tinha ouvido no rádio e ao mesmo tempo meu avô falar de alguma coisa de Deus. Eu me lembro vagamente, mas muitas vezes eu ouvi. E claro, e a minha mãe, eu vim de uma foi uma semente plantada. Sim, foi uma semente. E eu lembro que eles eram muito tementes a Deus. Claro, ele é um homem, acreditava em Deus, né? Mas eu não conhecia, nunca tinha lido a Bíblia, né? Eu tinha um avô, Carlão, o meu avô paterno, eu vim descobrir muitos anos depois, aqui em Campinas, que meu avô havia lido a Bíblia umas 2, 3 vezes inteira. Meu avô era a segunda geração de italianos. Eu sou descendente direto de espanhol e segunda geração de italianos. E meu avô tinha lido a Bíblia 2 vezes. Por isso que eu vi o imóvel que você comprou lá na Itália, lá, escrito Campana. Você foi visitar lá, tinha um imóvel da família. Tem um imóvel da família Campana lá, eu mandei foto. Que você viu, tem gente lá ainda. Tem gente lá ainda. E eu me lembro, Carlão, que meu avô lia algumas revistas, e uma delas que o meu avô lia era aquela revista Manchete, que não existe mais. A revista, eu acho que, eu não me lembro se era a Veja, não sei quantos anos tem a Veja, mas eu me lembro que meu avô tinha muitas revistas, e meu avô lia, com uma certa dificuldade, mas meu avô lia. Meu pai é semi-analfabeto, minha mãe era analfabeta, mas eles tinham isso. E meu avô tinha lido a Bíblia 2 vezes, com pouco conhecimento que ele tinha, mas já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Vim descobrir isso aqui em Campinas, através dos meus tios que ainda moram no Paraná. Mas aí eu vim ter um encontro com Jesus de verdade, ler a palavra, ler a Bíblia, essa experiência com Deus, aí já muito depois. E aí você vai chegar nessa parte. Vamos chegar lá. Mas antes eu quero falar, já aproveitando a história do avô que lia a Bíblia, eu quero lembrar da lamparina. E eu usei lamparina por muito tempo. Lamparina com querosene mesmo, aquela uma com pavio lá dentro. Lá. Sim. E aquilo eu ia estudar à noite, porque eu ficava jogando bola, caçando passarinho, essas coisas, não estudava. E tinha que estudar à noite, fazer a lição. Aí você ficava lá com a lamparina e você respirava. E a lamparina fica aquilo tudo preto no nariz. Só que você tá à noite ali, você não vê. Você só vai ver no dia cedo quando você vai lavar o rosto. Que você vê Se tiver espelho. Se tiver espelho. Não, e tinha aqueles espelhos maravilhosos que tem aquele quadradinho de madeira que tem por aí. Tinha um lá. E desiste. E aqui ele ficava, você falou da lamparina, eu lembrei quantas vezes um ficava tirando sarro do outro. Eu e meu irmão, quase da mesma idade, diferença de 1 ano e pouco. Então a gente falava, olha, o seu nariz tá preto do pavio da lamparina. Pavio da lamparina, fumaça, né? fumaça que era querosene que se colocava. E a gente inalava aquilo direto, né? E o teto? O teto, normalmente, né, que não era nem teto. Eu morava numa casa que era telha. Então não tinha um forro. Era telha e tudo com caibro. E aí você olhava pra cima assim, tudo preto, né? Tudo preto do pavio da lamparina. Do pavio da lamparina. Então, quanta coisa a gente tem pra contar, né, Carlão? Interessante. Mas eu queria... Posso contar uma parábola, aproveitar essa Pode, claro. Você falou de estilingue. Você falou de estilingue agora, Falei. falou? E eu tive agora em Atenas, e eu não sei porquê, existe lá as pessoas da rua, que nós chamamos de camelô. Lá, o que tem de estilingue para vender é uma coisa absurda. Ué, por que será, hein, Carlão? Não sei, eu não consegui descobrir porque meu grego não ajudou. Não ajudou. Não ajudou muito. O meu entendimento de grego, porque tá todo mundo falando grego comigo lá, e eu não consegui entender. Mas assim, é absurdo. Você vê muito mais
estilingue vendendo, aí tem vários tipos de forquilha, Tá. tem lá uns negócios modernos lá, com a forquilha moderna, mas estilingue, eu não sei para que eles usam tanto aquele estilingue lá, mas Que é coisa. interessante. Você falou de estilingue? Então Eu vamos queria lá. fazer uma parte aqui na nossa conversa para contar uma historinha, né? Uma parábola a respeito de dois adolescentes que moravam na cidade grande e foram visitar a avó no interior lá do Paraná. Eu vou usar o Paraná até como referência, que é a minha terra. E foram visitar a vozinha lá no Paraná. Então, o Joãozinho e a Mariazinha foram visitar a vozinha lá no Paraná. Quando chegaram lá no sítio da vozinha, o pessoal que morava naquele sítio, naquela propriedade, Carlão, resolveram fazer um estilingue pro Joãozinho. E o Joãozinho, todo feliz, ensinaram ele a estilingar, ele começou a estilingar o dia inteiro, ficava dando estilingada para tudo quanto é lado. E aí o que aconteceu? A vozinha deles, né, do Joãozinho e da Mariazinha, tinha muita galinha e galo. Mas ela tinha um galo especial, que era o xodó dela. Por que esse galo era o xodó dela? Porque ela falava, chamava o nome do galo, o galo vinha correndo. Ela colocava o galo no colo, o galo dormia. Ela começava a acariciar o galo dormia. Então era um galo que ela tinha um enorme carinho por aquele galo. E era um galo bonito, realmente um galo diferenciado. E o Joãozinho dando estilingada para tudo quanto é lado, chegou um momento que o Joãozinho deu uma estilingada e matou o galo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava olhando, ele ficou na dele. Continuou. Quando chegou na hora do almoço, isso aconteceu de manhã. Quando chegou na hora do almoço, eles almoçaram, a vozinha disse para eles, olha, vocês já estão há 2 dias aqui, daqui para frente eu gostaria que vocês me ajudassem aqui nos afazeres domésticos. Mariazinha, agora que nós acabamos de almoçar, eu queria que você arrumasse a louça da cozinha. A Mariazinha, ela viu quando o Joãozinho matou o galo. Ela só olhou pro Joãozinho e falou, eu vi você matar o galo da avó. Você lava a louça pra avó. Aí a avó falou, então Mariazinha, você vai lavar a louça e tal? Aí ela falou, não, vó. Quem vai lavar é o Joãozinho, ele que gosta. Não é, Joãozinho? Ele disse, vó, eu amo lavar louça. Eu faço isso todo dia na minha casa. E aí ele foi lá e arrumou toda a louça do almoço. Quando chegou na janta, a vozinha falou, bom, agora o Joãozinho lavou no almoço. Quem vai lavar? Quem vai lavar é a Mariazinha. Não deu nem tempo. Quando a vozinha começou a falar isso, a Mariazinha já olhou para ele e falou, não, vó, eu amo fazer isso. Na minha casa eu faço isso no almoço e na janta. É só eu que faço. E aí ele foi lá e arrumou a louça de novo. Passaram uns 4, 5 dias, ele já não aguentava mais. Aí chegou uma hora que ele criou coragem e resolveu ir contar para a vozinha dele o que ele tinha feito, que ele tinha matado o galo dela. E ele foi lá, ô vó, todo tristonho, querendo chorar, vozinha, aconteceu, eu peguei o estilingue, vozinha, sabe o seu galo? Eu fui dar uma estilingada, vozinha, e eu matei o seu galo, foi eu que matei, a senhora me perdoa. E chorando, ela falou, meu neto querido, claro que eu te perdoo, meu filho. A vozinha estava na janela quando você matou o galo. A vozinha só estava esperando você vir falar com ela. Eu estava esperando você vir falar. E aí ela abraçou ele, choraram e tal. Você está perdoado. E ela falou, olha, a gente sempre tem que contar a verdade. E isso, Carlão, eu quero até falar sobre isso, que eu gosto de contar parábolas. Tem algumas parábolas que eu gosto de contar e essa é uma delas. A gente tem que sempre lembrar que sempre tem alguém olhando aquilo que a gente faz. Exatamente. E levando essa conversa para o plano espiritual, quando ninguém está olhando, a gente tem que lembrar que Deus está vendo. Deus está vendo. Então, nunca a gente deve ser escravo da mentira. Se ele tivesse falado isso logo no começo, ele não teria lavado tanta louça. Uma semana de louça. E assim é na nossa vida. A gente sempre tem que caminhar na verdade, por mais que ela doa, né? Por mais que às vezes ela tenha que ter consequência. E você tem até que pagar as consequências. E tenha que pagar as consequências, mas a gente deve falar a verdade. Então é isso. Você falou de estilingue, eu não quis perder a oportunidade. Beleza. Mas voltando aí, você falou do seu encontro, que você trabalhou na polícia, depois vamos falar da empresa. Sim. Já mais pro final ali, que eu quero. Mas eu quero que você fale como é que foi quando você realmente ouviu a voz de Deus te chamando. Falou, não, eu tenho um chamado, eu vou aceitar Jesus e vou caminhar com ele daqui para frente. Carlão, eu vou fazer um comentário disso que você me falou também, que foi marcante para a minha vida. Durante um período da minha vida, em 2004, 2003, 2004, eu comecei a ter alguns sonhos. E nos sonhos eu sonhava que eu estava morrendo afogado.
Caramba. Eu sonhava que eu estava morrendo afogado. E por que eu tinha esses sonhos? Porque eu estava tendo a apneia do sono. Depois eu vim descobrir isso. E porque eu estava sufocado, e acho que o meu subconsciente, né, levava para alguma situação Então, que de eu sonhava afogamento. de afogamento. E eu estava sendo sufocado. E eu começava a clamar a Deus, começava a clamar a Jesus, 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 várias vezes. E a minha esposa, muitas vezes eu acordei a minha esposa assustada. Ela falou, nossa, mas o que está acontecendo? Que você está tendo pesadelo? E um dia, rapaz, eu fui aqui em Campinas, numa academia com um amigo, e eu comentei isso com o responsável da academia, que já era um senhor. Ele falou, rapaz, você vai ter um encontro muito forte com Deus e não vai demorar muito. A sua conversão está muito próxima. Eu falei, mas o que é isso que ele está falando? E eu continuei, mais umas 2 vezes eu tive esses pesadelos. Rapaz, passou acho que, Carlão, mais uns 3 ou 4 meses. Eu estava já trabalhando à noite na polícia. Numa das noites, eu estava indo para casa e comecei a ouvir um programa de rádio. Mas eu quero contar uma outra coisa que me acontecia que era muito mais forte ainda do que essa questão dos sonhos. Eu comecei a ter dor na próstata. E, aliás, nós estamos no mês, daqui a pouco nós vamos entrar no Novembro Azul, né? Novembro Azul. Agora ainda é as mulheres, Aí né? é das mulheres, nós vamos entrar daqui a pouco no Novembro Azul. E eu sentia muita dor na próstata. E eu não tinha coragem de contar para ninguém. E eu sentia dor, e, rapaz, aquilo começou a me incomodar. E, rapaz, eu comecei a ter o seguinte pensamento, que eu ia morrer de câncer de próstata. Falei, ô louco, de câncer de próstata, que negócio que é esse? E aquilo ficava na minha mente martelando dia e noite, e eu não contava para ninguém. Aonde eu tivesse, muitas vezes vinha esse pensamento na minha mente. E aí, rapaz, eu fui fazer uma viagem com a minha esposa e com meus filhos para Serra Negra, e uma das noites que eu estava lá em Serra Negra com a minha esposa e com meus filhos, estava passando um filme na televisão que a atual mulher do cidadão ia tomar conta da ex-esposa que estava com câncer em fase terminal. Eu já estava com um pensamento, toda hora vinha um pensamento ruim na cabeça. Você imagina eu assistindo esse filme. Esse pensamento começou a martelar na minha cabeça. Eu falei, eu vou morrer mesmo, não tem jeito, rapaz. Eu ficava com aquele pensamento que eu tinha câncer e tal, na próstata, e aquele pensamento martelava na minha mente dia e noite. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para Campinas. E eu estava trabalhando à noite. Quando eu saí de manhã para ir para casa, um dia comecei a ouvir um locutor que tinha um programa de rádio, numa rádio aqui em Campinas, chamado Rádio Betel. E aí, esse locutor contava a seguinte história, que ele tinha sido vereador na nossa cidade, que tinha sido deputado 2 vezes, que ele trabalhou com o Silvio Santos 25 anos, que ele tinha um hotel fazenda em São José do Rio Pardo e que ele tinha chegou a ter um programa de televisão só dele na Record. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Luiz Lauro, que é nosso amigo, e o Luiz Lauro contava a história, o testemunho dele no programa, no ar ali, ele contando a história dele. E ele contava que ele passou por essa enfermidade. E ele fez a cirurgia, mas ele contava que Jesus havia curado ele. E que a vida dele tinha se transformado porque ele tinha tido um encontro real e verdadeiro com Jesus. Rapaz, e aquele dia que eu estava indo para casa, eu escutei o programa do Luiz Lauro, eu recebi como se fosse uma flechada no meu coração, aquilo me despertou para algo, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu continuei ouvindo o programa dele por mais, talvez, 4, 5 dias, uma semana, e um dia eu resolvi ligar para ele. E ele falava o telefone dele no ar, e eu liguei para ele, e aí o Luiz Lauro começou a me visitar e criamos uma grande amizade, e ele falava do amor de Deus de uma maneira assim muito forte. E eu via que quando ele falava do amor de Deus, o olho dele brilhava de uma maneira que eu nunca tinha verdades, visto. né? Com verdade. E era muito forte o testemunho do Luiz Lauro. Era não, é muito forte o testemunho. E o Luiz Lauro conta isso no testemunho dele. E aquilo me falou muito ao meu coração. E o Luiz Lauro, todas as vezes que ele me visitava, 2 coisas o Luiz Lauro fazia. Além das brincadeiras que ele faz, que é comum, uma pessoa muito extrovertida, ele fazia 2 coisas. Ele me abraçava e ele pedia para orar comigo. E uma coisa, eu tinha uma grande dificuldade, Carlão, esse negócio, que eu tinha muita dificuldade com um abraço. Por quê? Porque meu pai, eu não aprendi essa questão, eu não recebi abraço do meu pai e da minha mãe, mas porque eles eram ruins, não, eles me amavam, como eles amavam meus irmãos também, mas eles também não receberam isso. Fazendo um parênteses, a gente só dá para o nosso semelhante aquilo que a gente conhece ou aquilo que a gente recebeu. A gente não tem como dar para o nosso semelhante ou para o nosso próximo aquilo que a gente não conhece ou nunca recebeu.
E assim era comigo. E aí o Luiz Lauro me dava um abraço e tal, e ele orava comigo. Rapaz, e aquilo foi falando muito comigo. Um dia eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, eu quero ir aonde esse cara vai. Eu quero ir aonde o Luiz Lauro vai. E eu tive a oportunidade de ir aonde ele ia. Aonde ele ia, aonde você e eu vamos, que é a Igreja do Nazareno aqui de Campinas. E eu tive a oportunidade de ir lá e ver o pastor Aguiar numa pregação tremenda num dia. E Deus falou muito comigo através da pregação do pastor Aguiar. E o pastor Aguiar, que hoje, ainda ontem vi ele na igreja, um homem que acabou de completar 80 anos, que tem uma história linda, um homem que tem um ministério que marcou a vida de muita gente na nossa cidade, no Brasil e fora do Brasil. Exatamente. Tem um homem que tem assim um legado maravilhoso, lindo, 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 lindo. E eu tenho um apreço muito grande pelo pastor Aguiar. E eu comecei a frequentar os cultos na Nazareno e Deus começou a falar muito comigo. Passou mais uns meses, que isso ocorreu no final de 2004. Passou mais alguns meses, o Luiz Lauro me convidou para ir num retiro no Manaim, aqui em Campinas, que é a propriedade que a Nazareno tem ali na região do Swiss Park, que é o acampamento. E aí eu tive a oportunidade de ir lá num carnaval. E lá no carnaval eu entendi que realmente eu tinha que entregar minha vida para Jesus. Porque antes as pessoas falam, você precisa entregar sua vida para Jesus. Eu falo, o que é entregar essa vida para Jesus? Que negócio que é esse? E aí eu entendi de verdade, entregar a vida Vou entregar e vou receber o quê? Vou receber o quê? Entregar é você confessar e falar, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor habite no meu coração, transforma a minha vida, muda a minha vida. Eu sozinho não consigo fazer, pela força do meu braço, eu não consigo fazer. E assim foi quando eu passei a ter esse entendimento, e ali, né, eu confessei Jesus como o único e suficiente Senhor da minha vida. Foi lá no Manaim, tive uma experiência muito grande, e aí já se passaram todos esses anos, que isso ocorreu no ano de 2005, lá no acampamento Manaim, no Carnaval. 20 anos, exatamente, acabou de fazer 20 anos aí no Carnaval. E ali tem toda a caminhada, e caminhando, e aí a minha caminhada com o Luiz Lauro apenas estava só iniciando. E aí, com o Luiz Lauro, fui fazer programa de rádio com ele foi o meu discipulador, aprendi muito com o Luiz Lauro, e assim, eu tenho um apreço e um carinho, assim, muito grande com o Luiz Lauro, quantas coisas eu aprendi com o Luiz Lauro, e assim, não tem palavras para agradecer, porque assim, na correria nossa do dia a dia, hoje a gente às vezes não está tão junto, mas a gente quase todos os domingos se vê. Quando eu tenho oportunidade, às vezes em algum evento que o Luiz Lauro às vezes tem que ir falar, quando ele não pode, ele me indica e eu vou com muito carinho, claro, não para substituir o Luiz Lauro, né? Porque o Luiz Lauro é insubstituível, mas é um amigo que a gente, né, conforme você também, que tem uma história com ele, mas quanta coisa eu aprendi com o Luiz Lauro, um amigo excepcional. E a gente tá sempre junto aí, então, Luiz Lauro, um abraço para você, Paiarinha, um beijo grande no seu coração e da Yara, pessoas que eu e minha família aprendemos a amar. Ontem estava com a gente lá, ele e o irmão dele, no mesmo, sentado no banco juntos. Olha que bacana. No culto das 10 horas. Ah, ele estava. Ontem eu não tive a oportunidade de estar no culto das 10. O Jonas estava lá, ele foi e sentou do lado, ele com a Yara e a esposa do Jonas que está do lado. E com ele, isso que a gente tá falando, fui fazer rádio, bacana, aprendi muita coisa com ele. Ele me incentivou, eu com medo, né? Um microfone na frente, dá aquele medo, aquele friozinho na barriga. Ainda dá, claro, né? Claro. Mas foi ele que me ensinou, que me levou para tudo isso. Mas, Paulo, a gente tá falando de tudo isso, a gente falou do Paulinho Leiteira, do Fazendo Bico, Hoje você se tornou um grande empresário aqui em Campinas, é um empresário bem-sucedido, né? E eu queria tirar um pouco da palavra bem-sucedido, porque ele está sendo bem-sucedido agora. E vou explicar por que eu gosto dessa palavra bem-sucedido. Quando eu pensei em bem-sucedido, eu pensava lá em Paulo de Faria, eu pensava que bem-sucedido era um cara como eu, lá de Paulo de Faria, sair, vir para uma cidade grande, né? Que nós falamos da cidade grande, chegar aqui, casar com uma mulher bonita, como eu casei, claro. Comprar um carrão, comprar uma casa boa, aí eu seria um cara bem-sucedido. Sim. Não, nada disso, gente. Eu não tenho, só tenho a mulher bonita. A casa bonita, o carro bom, ainda tá por vir. Mas eu falo, bem-sucedido é quando você é bem-sucedido através de quem te sucede. Amém. E nós temos esse prazer de poder falar isso dos nossos filhos, porque está o meu filho hoje comigo, me sucedendo, e tem a sua filha que está lá fazendo a sucessão. Com certeza, a Ingrid e o Igor que está lá comigo. Carlão, eu queria fazer algo que eu acabei esquecendo, que às vezes a gente, né, permita eu só voltar um pouquinho. Volta, aqui eu quero só fazer tranquilo. Um comentário com relação à enfermidade que eu achava que eu tinha, porque na realidade eu não tinha medo de fazer o exame, eu tinha medo do diagnóstico.
E através, inclusive, do Luiz Lauro, voltando a falar disso, o Luiz Lauro me incentivou e eu procurei um médico, fui no médico, não era nada disso que eu tinha. O médico disse, olha, você tem algo que todo homem pode ter, que é uma inflamação na próstata, que chama prostatite crônica. E aí eu fui cuidar, fui me tratar disso, etc, e não era nada disso. Era mais um medo, não era o medo de fazer o exame, era o medo do diagnóstico. Então, é só para superar, porque senão fica em aberto essa questão. E aí, né, eu entendi e compreendi a importância do homem fazer exame, que daqui a pouco nós vamos chegar no mês que o exame tem que... E tem que ter o dedinho de prosa. Não tem que ter o dedinho de prosa, como você diz, né, Carlão? Como você diz, tem que ter o dedinho de prosa, não tem outro jeito. Então, Carlão, e aí da empresa, né, que você perguntou, me perdoa que eu até... eu estou te perguntando hoje, você é um empresário, né, que você tem aí uma empresa do segmento de facilities. Facility, de terceirização de mão de obra. A nossa empresa, Carlão, tem 32 anos aqui em Campinas, né? É uma caminhada longa durante todos esses anos que a gente tem. Deus tem cuidado de nós. Começou pequena, né? Começamos pequena, só eu trabalhando de segurança. Depois foi crescendo, nós, né, montamos uma empresa oficialmente, passamos a ter muita gente trabalhando. Hoje a gente tem mais de 700 colaboradores, pela graça de Deus. Não é fácil tudo isso, né? Como qualquer outro empresário, né? Você também sabe muito bem disso, também empresário. E pela graça de Deus já vão fazer 32 anos, 32 anos que a gente tem empresa aqui na cidade. Então, e sempre trabalhando aqui em Campinas e na região de Campinas. Na região de Campinas. Você trabalha com segurança... a gente não trabalha com segurança armada, né? A gente trabalha com portaria, limpeza, jardinagem, terceirização do modo geral, principalmente voltada para a área de condomínios, né? Então, mas aí eu deixei a polícia alguns anos já, né? Já faz alguns anos, mas pela mesma porta que eu entrei, com muito carinho, com muitas lembranças boas, né? E aí hoje a gente só está na empresa. Tá. Paulo, todo programa tem começo, meio e fim, como dizia a minha professora de redação. Carlão, ela me chamava de Carlão, chamava de Carlinhos, né? Sim. Carlinhos, quando você for fazer uma redação, você tem que ter começo, meio e fim. Exatamente. E o nosso programa tá chegando no fim. Aqui não tem jeito. Dá pra gente bater papo por muito tempo aí, ficar batendo um papo, porque é gostoso conversar com você, Obrigado, você sabe Carlão. disso. E eu queria fazer aquela pergunta que todo locutor, todo entrevistador faz. Deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de fazer? De falar? Não, Carlão, que não. isso? Não, eu queria que você... Falamos tanta então, coisa, você né? fica à vontade para fazer Pra gente contar, né? Com 56 anos, anos, a gente já teria que ter história para contar durante uma semana. Mas um programa não tem como a gente fazer tudo isso. Mas que é tão interessante, gente, que quando eu me fiz a proposta de falar com o Paulo, a gente pensou de fazer uma coisa mais de brincadeira. Mas é tão sério o assunto, a palavra, falar de Deus, falar das coisas que Deus faz na vida. Vocês acabaram de ouvir aqui um menino do Paraná. Um pé vermelho lá do Paraná, como é a Lossuca aí, ó. A Lossuca, que é do Paraná, tá aí cheia de produtos, lá vizinha sua. E a gente sabia que um cara desse chegou, veio, viu e venceu. Amém. Né? Amém. Essa que é a verdade. Você aí com uma família linda, com a família alicerçada, todo mundo na palavra, né? Todo mundo ali com Deus no coração. Então isso é muito gostoso saber disso e poder ser seu amigo, melhor ainda. Carlão, que bacana a gente, né? Inclusive poder fazer parte também do ministério que é a Donep, né? A gente tá junto lá na Donep também. E é maravilhoso a gente poder falar do amor de Deus para as pessoas, daquilo que o Senhor fez na nossa vida e daquilo que Deus quer fazer na vida de todo ser humano na face da terra. Não na vida do Carlão, não na vida do Campana, na vida do Luiz Lauro. Na vida de todo ser humano na face dessa terra. Basta essa pessoa, esse ser humano chegar até ele. Deus está de braços abertos. Então é bacana a gente poder falar disso, falar da nossa história, que toda pessoa, sem exceção, tem a sua história, como eu tenho a minha, como você tem a sua, e tantas coisas a gente tem para falar. Quem está nos assistindo aí, esse episódio vai para o CaféCast, vai para o YouTube, e depois a gente vai fazer os pequenos cortes aí, essa coisa que a gente brinca aí no Instagram. Tá chique agora, vê como é que nós estamos chique? Quem nasceu em Paulo de Faria, quem nasceu no Paraná, tá falando aqui de cortes, falando essas... Que é isso, cara? Chique demais. Chique demais. Tá Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Carlão. Um abraço a todos. Essa era o episódio que estava me faltando, né? Porque nós já tivemos algumas vezes aí, não deu certo, mas eu ainda quero fazer os dois. Você sabe que a minha vontade é fazer você com a Ingrid junto. Opa, a hora que você quiser. Tamo junto. Tenho certeza que ela tem muita coisa bacana para falar também. E a hora que você convidar, tamo junto aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado. Termina aqui mais um episódio do CaféCast com o Carlão.